Fala aí pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área, sou professor de Comércio Internacional, Legislação Aduaneira e Língua Portuguesa aqui no Estratégia Concursos e estou fazendo aqui para vocês um vídeo de orientação sobre a nossa matéria aqui dentro do curso completo que vocês têm lá, inclusive com o professor Celso Natali. Nós teremos uma parte ali de comércio exterior dentro desse curso mais geral de economia e economia internacional. Então, quero comentar com vocês, mas antes vou convidar todo mundo para seguir o professor Felipe Lucas lá no Instagram, lá no Telegram, no YouTube. Nós temos muitos conteúdos lá, muitos resumos, não deixem de seguir. Bom, aqui, pessoal, nós temos o bloco 6 do CNU, que são os setores econômicos e regulação. A área de setores econômicos e regulação, claro, uma aula muito focada aí em economia. Essa área vai ter muita economia, economia solidária, economia brasileira e economia internacional. E aí, a partir da aula 24, nós temos aqui alguns temas que são típicos de comércio internacional, já que o comércio internacional acaba sendo um tópico de economia internacional, são assuntos limítrofes. Até a aula 23 você vai estudar lá com o professor Celso Natali e a partir daqui assume a equipe de comércio exterior. Então nós teremos aqui, aula de políticas comerciais, protecionismo e livre-cambismo. Aqui nós falaremos basicamente, de barreiras comerciais. O protecionismo, essa tendência de os países se fecharem, para poder proteger a sua economia doméstica. Só que isso não é tão simples. Se você fechar, você tem prejuízo. Se você abrir demais, você pode ter prejuízos também. E a gente vai estudar um dos assuntos mais cobrados, que são as barreiras, as tarifárias, os impostos aduaneiros em si, e também as não tarifárias, que são a cara do protecionismo moderno. Regulamentos fitossanitários, sanitários, barreiras técnicas, isso que a gente vai estudar aqui. Depois nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o assunto mais cobrado aí, nas instituições de comércio internacional. A OMC e o Mercosul sempre despencam em prova. O edital separou aqui as competências, a estrutura e o processo decisório. Na verdade, todos esses assuntos estão interligados. Você vai ver a estrutura, ela tem os órgãos principais, a conferência ministerial, você tem lá o órgão de solução de controvérsias, você tem também o órgão de revisão de política comercial dos países. Então essas entidades, esses órgãos vão trabalhar juntos ali para regular o comércio internacional. E aqui falam do processo decisório. Eu já adianto que a OMC trabalha por consenso. Depois nós temos o Mercosul, os objetivos, que é virar um mercado comum, e o estágio atual. Ele não é um mercado comum ainda, ele é uma união aduaneira imperfeita. Dava para resumir esse tópico só com isso, mas claro que a gente vai ter que estudar o Mercosul com mais detalhes. Por que ele não é um mercado comum? Quais são as barreiras que existem ainda? O problema da TEC, da tarifa externa comum, tudo isso a gente vai estudar. Beleza? Depois um tópico aqui menorzinho, típico de finanças públicas e economia, que é a evolução do sistema financeiro internacional, sistema de Bretton Woods, instituições e funcionamento. Então você vai ter lá, basicamente, a evolução lá do padrão ouro, que a emissão de moeda era lastreada em ouro, depois padrão ouro-dólar, que era conversível em dólar, até chegar ao atual momento que não tem lastro para a emissão de moeda. E aí a gente tem essa crise de inflação mundial pelo descontrole de emissão de moeda. Então tá aí nossa aula 27. Nossa aula 28, recentemente atualizada, órgãos, instituições intervenientes. Aí a gente vai estudar a Receita Federal, a CAMEX, a SESEX, o Bacen, o Ministério das Relações Exteriores, órgãos aí que participam bastante das operações de comércio exterior. Há outras instituições, mas são essas que caem em prova, tá? A Sesgran Rio, a banca do concurso, não tem essa tradição de
elaborar concursos da área de comércio exterior. Você vai encontrar ali algumas provas às vezes da Petrobras, da Transpetro, que tinham esse assunto, mas para a gente trabalhar aqui de maneira atualizada, você tem que estudar com múltiplas bancas, inclusive e especialmente o Sebrasp. O Sebrasp tem uma riqueza enorme de questões atuais sobre a OMC, sobre o Mercosul. Então, a gente tem um curso muito completo e muito atualizado para que você não se surpreenda com a cobrança da Sesgran Rio. E também há muitas e muitas questões da Sesgran Rio comentadas lá no material e também nos cursos em vídeo. Então é assim que a gente vai trabalhar. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, você pode sempre acessar lá o nosso fórum de dúvidas.